Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 12º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Agora, são ações com um risco-retorno muito mais elevado, mas é exatamente isso que eu procuro para esta série, ou seja, obter uma rentabilidade mais elevada do que outras séries. Para tal, eu utilizo a Freedom24 para ser o legítimo dono destas ações que têm um risco-retorno mais elevado e também porque permite investir na Bolsa do Cazaquistão com uma comissão até bastante acessível. Portanto, estamos aqui a falar de apenas cerca de 20 cêntimos de comissão, o que é bastante acessível. Agora, Freedom24 também é das poucas corretoras que permite investir diretamente na Bolsa do Cazaquistão. Ok, existem poucas outras corretoras que realmente permitem investir nesta bolsa. Para além desta, também a Bolsa de Hong Kong. Portanto, acho que esta corretora para mim é o ideal para investir dentro dos mercados emergentes. Para além disso, podes ver que neste momento estou com toda esta rentabilidade, ou seja, esta série faz um ano e podes ver que neste momento a CCBN está com uma rentabilidade superior a 100%. Por isso, isto é o equivalente a 50.609 KCTs. Como tu sabes, eu invisto $100 mensalmente, portanto, temos aqui o dobro, então estamos a falar de 100 de lucro, portanto, isto é cerca de 200 no total, tanto o investimento mais o lucro. Portanto, se eu invisto cerca de 100, é normal que tenha o dobro se aparece aqui uma rentabilidade próxima dos 100%. Agora, também quero que tu tenhas conhecimento que a melhor posição em termos de valores absolutos é aqui a Xiaomi, porque a Xiaomi teve aqui uma boa subida e eu investi mais porque na bolsa de Hong Kong assim me obrigam, está bem? A Xiaomi é para longo prazo, está bem, mas pelos vistos no curto prazo ela também teve aqui uma boa subida. A NIO é que teve aqui uma queda de cerca de 38%, mas eu estou totalmente tranquilo porque em termos de valores absolutos isto é muito pouco, ok? Ou seja, tu podes ver que contando com a Xiaomi mais a NIO, dá aqui esta rentabilidade toda em Hong Kong dólares. Agora, eu vou fazer aqui a conta para tu teres conhecimento. Então, isto em KZTs, 88. Pronto, isto é praticamente 89.000 KZTs. É o equivalente a... Deixa-me lá ver. Isto deve ser cerca de $200 aproximadamente. 89.000. Então, de rentabilidade, $173. Depois temos também aqui Hong Kong dólares. Portanto, Hong Kong dólares são 1.448. Mesmo a contar com este prejuízo da NIO, que não é muito elevado também, porque eu estou à espera que ela também caia ainda mais para reforçar. Eu já te vou apresentar isso. Deixa-me só ver aqui. 1.448 é quanto em euros? 1.448 é em dólares 186, portanto até consegue ser superior aqui aos KZTs, apesar da rentabilidade não ser tão elevada. Isto porquê? Porque eu realmente investi mais na Xiaomi, porque assim também a bolsa do Hong Kong me obrigou, mas eu também vi que como a Xiaomi poderia ter aqui potencial para longo prazo, então é claro que não me iria importar de investir um pouco mais na mesma. Depois temos aqui em dólares a Freedom, que entretanto já subiu 8%, e atenção que eu tenho aqui notícias muito boas para partilhar. Temos a Lenovo que está com prejuízo de cerca de 4%, e temos aqui a PDD que está com uma rentabilidade de 6%, porque entretanto também caiu qualquer coisa. Assim sendo, isto soma-se mais $10, por isso não é grande coisa. Isto dá uma rentabilidade total, vou só fazer rapidamente com a calculadora, uma rentabilidade total de $368 aproximadamente, apenas investindo cerca de $100 mensalmente, o que até é muito bom, porque comparativamente a outras séries, conseguimos observar que esta é que está a ter uma maior rentabilidade se somarmos a todas as bolsas, seja do Hong Kong, seja do Cazaquistão, seja aqui mesmo da bolsa americana em dólares em ADRs. De qualquer modo, eu quero partilhar o seguinte contigo, que a Freedom24 está a ter esta rentabilidade de 8%, 8,38% numa questão de um mês, mas as melhores notícias, e também foi algo que impactou esta subida que teve, mesmo apesar de já estar praticamente nos máximos absolutos, foi o seguinte, ou seja, tu podes ver que a bolsa do Cazaquistão está praticamente em máximos absolutos, ok? Tem estado aqui continuamente a subir, podes ver que não está aqui incluído a Freedom24, está bem, mas podes ver que dentro da lista ela até aumentou bastante em termos de capitalização de mercado, ok? Portanto, isto cotada na bolsa do Cazaquistão mais uma vez, podes ver que está aqui. Entretanto, também temos a HSBK, que pode ser talvez ultrapassada pela Freedom algum dia, também pela Freedom Holding, mas entretanto ela também subiu. Portanto, se tu fores ver aqui no meu perfil, está aqui que ela teve uma rentabilidade de 35% nestes 12 meses, portanto ela também subiu aqui qualquer coisa. De qualquer modo, o que eu queria partilhar contigo é que, ok, a Freedom não está aqui, mas ela foi adicionada, adivinha que seguinte índice. Primeiro, deixa-me mostrar que ela está praticamente em máximos absolutos, ok, teve toda esta subida, para além de eu ter adquirido também já muito elevada, mas ela entrou aqui no índice do AIX, ok, por isso isto aqui é realmente uma muito boa notícia. Podes ver aqui recentemente que a Freedom Holding foi adicionada, naquela está aqui. E atenção, a percentagem é das maiores, portanto, acho que não há aqui nenhuma que tenha mais de 15%, exatamente, não há nenhuma. Portanto, foi adicionada com 15% de peso neste índice, o que é algo fantástico, ok? É muito boas notícias para a Freedom, ainda pode valorizar talvez mais, ok? Isso pelo menos é o que eu gostaria de ver. Entretanto, eu já te partilhei alguns dos meus rácios, está bem? Portanto, aqui estão alguns indicadores financeiros que te podem ajudar a tomar uma decisão, pelo menos auxiliar, está bem? Porque tu deves sempre fazer o teu próprio estudo, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, eu estou apenas a partilhar
explicar o que eu adquiro para o meu perfil de investidor e objetivos conforme esta série. Mas pronto, isto era a notícia que eu queria partilhar contigo e também mostrar-te aqui que a NIO, porque ela teve toda esta queda, mas eu não desisti dela, como é óbvio, eu vejo aqui algum potencial, mas é qual o potencial que eu vejo? É que ela pode ficar ainda mais barata e eu quero adquirir quando ela tiver uma queda ainda superior. Portanto, estão aqui dois grandes níveis de suporte, este que ainda falta, deixa-me lá ver quando para cair até aos 3.61, que seria uma queda de aproximadamente quase 20%, está bem? Mas o segundo nível de suporte, esse sim é o que eu tenho maior interesse. Portanto, estamos a falar de uma queda de quase 70%, por isso ainda seria uma queda muito, mas muito significativa. Por isso eu talvez adquiria aqui cerca de $100, aproximadamente o equivalente em Hong Kong dólares, e depois aqui se calhar adquiria já uma quantidade superior, está bem? Neste segundo nível, se a mesma cair até aí. Eu estou só a colocar cenários, está bem? Porque realmente não vai ter um impacto muito grande se cair até aqui, ok? Porque aqui não vou investir muito, mas se eventualmente cair abaixo deste nível de suporte, ok? Fica em falling knife e não sei ao certo até onde é que pode cair, mas se realmente recuperar a partir daqui, a partir do momento em que eu faço um investimento superior, então eu poderei ter até bastante lucro. Pronto, eu depois, quando chegar a esta altura, se realmente chegar, depois irei pensar, calcular e também estudar se vale a pena e qual é a quantidade que deva depois investir nesta altura. De qualquer modo, falta também receber aqui o alerta de preço, portanto, rato direito, edit, aqui está uma data de expiração, eu vou tirar a data de expiração, ok, set para não expirar, e sempre que tocar nesta barra, portanto, guardar, e agora este alerta de preço está ativo. Portanto, já tenho isto aqui definido para a NIO, já partilhei as notícias relativamente à ação da Freedom e agora eu quero ver aqui os vossos comentários. Portanto, eu estive a ver alguns dos vossos comentários, foram todos respondidos e foram feitas aqui duas sugestões. Estas duas sugestões que foram feitas, que foi aqui a Opera e foi a Pax, estas não são dentro dos mercados emergentes. Portanto, eu fui aqui ver, então Opera, isto aqui é dentro da Bolsa Americana, correto? Portanto, temos aqui Opera.us, por isso não inclui nesta série. E qual é que era a outra? Era a Pax, não é? E a Pax também não está incluída dentro de uma bolsa dos mercados emergentes. Por isso, se tu quiseres sugerir estas ações, o melhor a fazer é mesmo sugeri-las naquela série do Financial Portuguese, que é ações com elevado risco-retorno, que aí poderão ser mais indicadas e sabes que eu muito certamente irei ver. Está bem? Mas aqui não é o mais indicado, portanto eu vou já passar à minha aquisição. E a minha aquisição vai ser um bocadinho, eu não digo drástica, mas vai ser uma quantidade superior, está bem? E vai ter aqui um risco maior associado, porquê? Porque a mesma, o seu maior ponto fraco é o crescimento, está bem? Portanto eu quero que tenhas muito cuidado se algum dia adquirires esta ação, mas eu quero partilhar contigo o meu estudo, porque pode ajudar, está bem? E eu vou mostrar aquilo que eu vou fazer e o meu investimento. Portanto, estamos aqui a falar da Baidu. Ok? Aliás, se calhar é melhor mesmo mostrar-te primeiro graficamente, só para fazer um estudo em termos de análise técnica primeiro, e podes ver que a mesma teve aqui uma grande queda, ou seja, está muito próxima deste nível de suporte, que é os 81.25, está bem? Portanto, este nível de suporte para mim é o mais sólido até agora, e acho que a mesma, no longo prazo, pode ganhar suporte a partir daqui e atingir valores, não digo se chegar aos máximos absolutos, mas pelo menos atingir o SMMA. Se atingir o SMMA, estamos aqui a falar de uma possível valorização de aproximadamente 54%, o que até é bastante, está bem? Mas se eventualmente chegar aos seus máximos absolutos por alguma razão algum dia, então estamos a falar aqui de uma possível valorização de 314%. Portanto, 314% ainda é uma porcentagem muito significativa. Mas é claro que a mesma ainda pode cair, e se cair, eu nem sequer sei qual é que é os mínimos absolutos. Portanto, deixa-me lá ver se consigo fazer aqui isto ajustado para ver quais são os mínimos absolutos. Eu vou pôr isto de mês a mês, está bem? Se conseguir ver exatamente, se isto chegar algum dia aos seus mínimos absolutos, estamos a falar de uma queda de, deixa-me lá ver, está nos 86, portanto, esta queda seria uma queda, sei lá, de 93%, uma queda bastante significativa. Exatamente, desde os seus mínimos absolutos era uma queda de 93%, por isso era praticamente ficar quase sem o dinheiro que foi investido. Portanto, tens de ter muito cuidado se algum dia mesmo chegar aos seus mínimos absolutos. Eu não acredito que vá chegar, mas existe sempre essa possibilidade, claro. Pronto, eu vou voltar aqui de dia para dia e vou ver como é que estão os indicadores. Portanto, vou começar com o FM System, que vai mostrar vários sinais negativos, está bem? Ainda não tivemos no Super RSI um sinal que está demasiado barato, portanto ainda pode ficar mais e atingir este nível de suporte. Depois, no Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, cruzou recentemente para queda, ainda não cruzou para mostrar sinais de subida, por isso ainda pode cair mais um bocado, e mesmo o Exponential Moving Average ainda não cruzou com inputs de médio prazo. Portanto, tudo está a mostrar sinais que ainda pode cair mais um bocado e, portanto, agora, a nível da análise técnica,
não seria a melhor altura. Mas mesmo assim eu vou investir para longo prazo e por isso não me faz uma grande diferença se ganho suporte a partir destes valores ou se ganho suporte um pouco abaixo deste nível de suporte. De qualquer modo, se eventualmente cair mais, pronto, isso pode ser já mais perigoso, porque se entrar em falling knife, a partir daqui, então o prejuízo ainda pode ser grande. Eu disse até onde é que pode ir o prejuízo, mas claro que qualquer empresa pode falir. Portanto, o pior cenário é sempre a perda total do investimento, que é os 100%, está bem? Portanto, isto é a nível de análise técnica. Agora, a nível de análise fundamental, quero primeiro partilhar os earnings, vai sair em princípio dia 20 de fevereiro, que ainda não está confirmado, e podemos ver que maioritariamente têm sido positivos, ok? Estamos aqui a falar tanto a nível de earnings per share, como de rendimentos ano após ano, ok? Houve aqui algumas exceções, mas maioritariamente têm sido positivos. Depois, o que é que nós temos? Não distribui dividendos, está bem? Portanto, podes ver aqui que não distribui. É por isso que não apresenta dividend yield. E em termos de avaliação, com base nestes rácios e comparativamente à mediana do setor, até está bastante aceitável. Mesmo em termos de price to earnings ratio, enterprise value to sales, EBITDA e EBIT. Portanto, dentro destes rácios, comparativamente à mediana do setor, até está bastante aceitável. Também devido a toda a queda que teve, isto não é algo que surpreenda. Depois, em termos de crescimento, é o fator, pelo menos que eu tenha visto, mais negativo desta empresa. Porquê? Porque em termos de crescimento dos rendimentos está abaixo da mediana do setor, não muito, mas abaixo. EBITDA e EBIT está superior, por isso está até bastante aceitável. Portanto, aqui nem sequer é o ponto mais negativo. O ponto mais negativo é quando olhamos para o crescimento do return on equity year over year e também do crescimento do cash flow operacional. Portanto, estes são os dois pontos mais negativos e também temos aqui outro ponto negativo do crescimento do working capital. Está bem? É assim, eu não digo que isto seja algo muito negativo, está bem? Mas, que eu tenha visto, o crescimento tem sido o ponto mais negativo desta empresa. E depois o quão lucrativa é a empresa. Realmente são lucrativos. É claro que a margem do resultado bruto está de encontro à mediana do setor, mas se virmos a margem de EBIT e EBITDA está acima da mediana do setor e mesmo a margem do resultado líquido está acima da mediana do setor. Depois, se olharmos para o return on equity, return on capital, return on assets, está tudo acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Mas é claro que vamos ver mais fontes. Portanto, eu vou utilizar o GuruFocus. O GuruFocus dá uma classificação de 75 em 100, sendo que a saúde financeira dá uma classificação de 7 em 10, o quão lucrativa a empresa dá de 8 em 10, Momentum é que dão 2 em 10, e é normal devido a toda a queda que tem tido, apesar destes rácios e valores e classificações que apresenta. Depois, relativamente ao valor da mesma, dá uma classificação de 8 em 10, mas já vamos ver isto com mais atenção, e crescimento dá uma das piores classificações, que é de 4 em 10. Mas relativamente ao valor, vamos ver mais informações, porque dizem que está subvalorizada. Eu quero saber subvalorizada por quanto, não é? Então deixa-me só aparecer aqui o gráfico. Portanto, dizem que está subvalorizada por quase 30%. Pronto, 29%. O que até é bastante. Mas isto é com base no GuruFocus. Agora, utilizando outra fonte, como o Finbox, podemos ver que eles não apresentam muitos modelos. O único que conseguimos tirar aqui está subvalorizado, é apenas o Earnings Power Value. Isso não tem em consideração o crescimento da empresa, então é normal que aqui apresente até algo muito bom. Portanto, uma possível valorização de 97,2%. Está bem? Mas claro que este modelo não podemos dar tanta importância porque temos que considerar o crescimento. Depois, o Simple Wall Street não dá aqui quaisquer pontos negativos a serem detectados e diz que está subvalorizado por quase 60%. Portanto, aqui num cenário mais otimista, diz que existe uma possível valorização, deixa-me lá ver de quanto, 212 a dividir por 85... menos 1 vezes 100, diz que existe uma possível valorização de 149%, o que é, pronto, na minha opinião, exagerado. Mas pronto, é só considerar o cenário mais otimista. Depois, em termos de projeções futuras, é normal que em termos de crescimento não esteja assim tão bom como nós gostaríamos de ver, mas também não está assim tão mal, porque em termos de projeções anuais do crescimento dos earnings realmente está abaixo da indústria e do mercado, mas ainda está positivo. E mesmo em termos de projeções anuais do crescimento dos rendimentos, pronto, está abaixo da indústria e do mercado, mas continua positivo, portanto não é assim tão mau. Depois, em termos de saúde financeira, podemos ver que tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Para além que os ativos correntes são tanto superiores aos ativos correntes como os ativos não correntes. E só isto, para mim, é mesmo muito bom. Para além que há aqui uma divergência entre o endividamento e os capitais próprios para o lado positivo. Ou seja, cada vez estão a ter um endividamento inferior e capitais próprios superiores, sendo que neste momento tem apenas um debt to equity de 24,8%, o que, na minha opinião, é um ponto muito forte a favor deles. Pronto, depois em termos de insiders, não consigo ver compras nem vendas, mesmo utilizando este site que é o Open Insider. Portanto, aqui também não mostra nada, por isso eu não sei se está a haver vendas por parte dos insiders ou não, está bem? Também isto aqui é utilizando um site com base na SEC, por isso se estamos a ver aqui uma empresa que não está cotada na Bolsa Americana, ou se está em ADR, então é normal que isto possa não ser a fonte mais indicada para procurar sobre os insiders. Pronto, depois temos aqui o Stockrover, que diz que existe uma margem de segurança de 24%,
sendo que dão um Value Score de 88, um Growth Score de 48, portanto, mais uma vez, o crescimento é o fator mais negativo que dão a esta empresa, Quality Score de 86, sentimento de 85. Sendo que, com base na classificação de analistas, dão propriamente mais um buy do que um strong buy, mas só o facto de estar um buy perto do strong buy, eu vejo isso como um sinal positivo. Depois o Sigma, aqui não dão quaisquer fraquezas, dão estes pontos fortes todos, o que é um aspecto positivo, e acho que eles exageraram em termos de projeções dos rendimentos e também do earnings per share, porque se eles estão a ter isto aqui em 2023, 2022 e tudo mais, porque está praticamente estagnado, não é? Ou se está a aumentar é muito ligeiramente, eu não sei como eles fizeram aqui projeções tão, exageradas comparativamente a anos anteriores. De qualquer forma, eles depois não fizeram projeções relativamente à margem do resultado líquido no Return on Asset, está bem? Mas podemos ver que em 2023 houve aqui um aumento. Portanto, se em 2024 também houver um aumento, então temos a ver aqui alguns sinais positivos relativamente a estes indicadores. Agora, utilizando o Alpha Spread, diz que está subvalorizado por 43%, no melhor cenário subvalorizado por 59% e no pior cenário subvalorizado por 31%. Mas isto é com base no Alpha Spread, atenção. Depois, no Market Beat, com base na classificação de 16 analistas, dão mais um hold do que propriamente um buy, sendo que o possível upside, segundo o que está aqui no Market Beat, é de 33,74%, que até é bastante elevado. Pronto, assim sendo, já sabes qual é a aquisição que eu vou fazer, mas vai ser na bolsa original. E qual é o problema da bolsa original? É que exige investir uma quantia superior, e vou-te mostrar isso. Então, na bolsa de Hong Kong, Baidu, aliás, tenho que escrever Baidu para aparecer todas, isso, Baidu. Podes ver esta, que é referente à bolsa da Ásia. Vou clicar na mesma e agora vais ver mais informações. Portanto, tu podes ver que cada uma está a custar 82,90 Hong Kong dólares. Ao ver mais informações, percebemos primeiro que custa 82,9 Hong Kong dólares também, e o tamanho de lote mínimo é 50. Ou seja, o que é que isto significa? É que eu tenho que comprar 50 ações desta no mínimo para poder fazer a minha compra na bolsa original. Ou seja, se eu for aqui à calculadora e fizer aqui os 82,9 vezes 50, vamos a falar de 4.145. Isto é Hong Kong dólares, portanto, convertido para dólares mesmo. Deixa-me lá ver quanto é que é. Não é que eu tenho a conversora, por isso está aqui. Não, aqui. Então, 4.145 é o equivalente a 532 dólares. Portanto, antes de investir os 100 dólares mensais que eu costumo investir, vou ter que investir mais, ok? Eu estou disposto a isto, está bem? Porque eu acredito que no longo prazo ela poderá valorizar, ok? Pelo menos se conseguir melhorar o aspecto do crescimento, porque se continuar em declínio em termos de crescimento, eu não sei se a mesma poderá ou não valorizar, por isso realmente é uma ação arriscada, mas é o que eu estou a dizer, são ações com risco de retorno superior, mas em termos de reward pode ser muito compensador. Assim sendo, vou fazer a aquisição. Agora, eu vou aqui ao Hong dólares, está bem? Portanto, cambiar, e agora eu vou colocar, pronto, o máximo. O Kong USD, exatamente isso. Pronto, isto dá 4.463 Hong Kong dólares, por isso máximo, e comprar os Hong dólares, não é? Portanto, faço a conversão e já tenho aqui. Ok, pronto, se precisava apenas de 4.145 e tenho muito mais que isso, penso que agora consigo facilmente comprar. E sim, eles permitem. Só que qual é o problema? O problema é que o mercado está fechado. Portanto, qual é que é a minha melhor opção neste momento para conseguir adquirir? Então, como eu não devo estar acordado quando a bolsa abrir, então o melhor a fazer é o seguinte, em vez de ser valor de mercado, eu vou pôr melhor preço de oferta. Tu, para saberes qual dos dois é, ou seja, o melhor preço de oferta ou o melhor preço de procura, basta ver qual é o mais caro. O melhor preço de procura é aqui os 82,9, melhor preço de oferta é aqui os 82,95. Por isso, este realmente é o preço que, assim que o mercado abrir, caso ainda continue este preço e não haja aqui um gap, consigo logo comprar estes valores. Portanto, é isto que eu quero fazer. Colocar ordem, ela não vai fechar e confirmar. Compra que não vai ser agora executada, vai ser só executada depois do mercado abrir, porque agora está fechado. Portanto, se eu for a ordens pendentes, podemos ver aqui a Baidu. Está bem? Por isso até ser cancelado. Ok, assim sendo é só uma questão de aguardar. Amanhã já deve estar a aquisição feita, pelo menos espero eu, e agora só me resta aguardar. Até já. Muito bem, já estamos no dia seguinte e podes ver que eu adquiri a Baidu. Por isso está aqui com uma rentabilidade de 1,45%, ok? Não realizada, porque quando o mercado abriu na bolsa de Hong Kong, podes ver que teve aqui esta subida de 1,73%, só que eu claro que não adquiri na melhor altura, foi um bocadinho mais acima, mas depois teve esta subida e é por isso que estou com esta rentabilidade. Portanto, aqui o Simple Moving Average com inputs de curto prazo cruzou, está bem? Com um time frame de 2 em 2 horas. E portanto ela ainda pode subir mais um pouco aqui no curto prazo. Espero eu, ok? Pelo menos nesta semana. De qualquer modo, é bom começar com esta rentabilidade. No entanto, eu também quero partilhar contigo aqui em transações quando é que foi adquirida. E tu podes ver que foi adquirida
à 1 da manhã, 32 minutos e 7 segundos. Por isso, esta hora já estava a dormir e podes ver que foi pelo preço de 82,95 e a quantidade foi 50, que é o mínimo obrigatório. Portanto, aqui teria que ser mesmo aquele tipo de ordem que eu te mostrei. Por isso, é tudo o que eu queria partilhar para este vídeo. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.